No vídeo anterior nós vimos o perigo de se refugiar na ficção, né? Não só a ficção no sentido de literatura, mas uma ficção que nós criamos dentro da nossa cabeça, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha lá a minha namoradinha e nunca nós podíamos tratar de assuntos prosaicos, né? Então, por exemplo, poxa, eu tô com fome. Às vezes a gente saía, era perto da hora do almoço e ficava até umas 3 horas da tarde, a gente tava com fome. Não, ninguém sentia fome, nada. Então você se refugia nesse mundo ficcional, né? Eu também comentei que a coisa pode piorar. A coisa pode piorar e a gente pode se refugiar na frase. Então uma frase de efeito, ela vale mais do que uma verdade, do que uma realidade. E aí essa confusão horrível que principalmente a filosofia moderna também acaba caindo, que é pensar que nós estamos discutindo textos, né? Se você está discutindo texto quando está falando de filosofia, por exemplo, então é uma filosofia muito sem vergonha, né? A filosofiazinha que cabe ali no livrinho, né? Tá ali no teu livrinho, né? Como que era o estruturalismo, por exemplo. Tá ali aquela ideiazinha fechadinha ali. Então por que eu vou gastar a minha vida pra pegar uma ideiazinha ali para ficar entendendo um autor qualquer, por mais que o autor seja genial? Eu quero a filosofia que me mostre o mundo, né? E aí, ao pensar que eu estou discutindo palavras, um argumento bem feito vale mais do que uma verdade notada. E se perde de vista a percepção, coisa que já tinha sido perdida no refúgio ao mundinho ficcional, né? Para isso, eu lembrei de algumas situações, né? Então, por exemplo, tem um determinado momento que o José Dias tá conversando lá com o Bentinho, que infelizmente teve que entrar pro seminário, e aí ele fala a seguinte frase, né? Olha, de um jeito ou de outro, entrar pro seminário é bom, porque aí você pode entrar no mundo ungido com os santos óleos da teologia, né? E aí dá para ver que o José Dias para e ele fica tão orgulhoso daquela frase que ele tenta repetir, saborear a frase. E ele nem está pensando se vale na vida real, no mundo. Existe um mundo. Tá, mas realmente é isso? Se você estuda teologia, isso vai te ajudar no dia a dia. E ele fica com a frase na cabeça, né? Ele faz uma frase de efeito também quando ele fala com a Dona Glória, né? Como é que é? Perdê-lo para Deus ainda é ganhá-lo, né? Ele nem pensa o que é, por exemplo, perder um filho para Deus ou doar o filho para Deus ainda é ganhá-lo. Se é ficar com o filho, não é ficar com o filho, mas a frase é muito bonita, né? Outro caso bem interessante acontece no conto Miss Dollar. É um conto do Machado de Assis, tem aqui no canal, lido também. E ele... Puxa vida, será que eu leio aqui para você? Eu acho que eu vou ter que ler. Você é uma pessoa paciente, correto? É só porque é uma frase muito interessante, na página 18 aqui. Eu acho que fica muito bem exemplificado o que a gente está falando. Olha, tem essa parte aqui, ó. A falar a verdade, o único defeito que Mendonça lhe achou nessa mulher deslumbrante foi a cor dos olhos. Não porque a cor fosse feia, mas porque ele tinha a prevenção contra os olhos verdes. Como assim tinha prevenção contra os olhos verdes? A prevenção, cumprir dizê-lo, era mais literária que outra coisa. Mendonça apegava-se à frase que uma vez proferira e foi acima citada, e a frase é que lhe produziu a prevenção. E aí ele continua, né? Que basicamente ele fala que os olhos verdes são um abismo, etc, etc, né? A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades de outro. E aí, tudo bem, é uma frase bonitinha, não tem problema. O problema é quando você transforma isso para o mundo da realidade só porque soa bem. E a propósito, depois ele vai aceitar essa mulher, ele vai aceitar se entregar ao amor dessa mulher, porque aí vem uma outra frase de efeito maior que essa, né? Literatura tá cheio disso. No conto
o Alienista também tem disso. Lá tem uma revolução acontecendo, né? E aí o Crispim Soares, que é o... Bom, não vou entrar em detalhes, mas ele vai fazer lá uma contra-revolução, né? E aí ele fala assim, não, esse lugar é a Bastilha da razão humana. E ele gosta tanto da frase, o pessoal gosta tanto da frase que você faz todo um movimento político, né? E como que a outra parte ganha? Quando o presidente da Câmara, ele fala assim, não, mas essas manifestações aí nada mais são do que turbilhões de átomos dispersos. As pessoas olham, poxa, turbilhão de átomos dispersos? Esse cara tem razão. Só pela beleza da frase. Sem pensar o que é turbilhão, o que é o átomo, cada pessoa é um átomo, mas como assim, é disperso mesmo, né? Se encanta pelo texto e se esquece que o texto, a vida real do texto, vem da realidade. Né? Se o texto não tiver suas raízes na realidade, se o trabalho do texto não for refletir, explicar, notar, perceber a realidade, ele não tem muita razão de ser, não. Né? Então são aí os exemplos, mas é claro, a gente poderia continuar com vários outros. Logo após o rapto, quando, lembre-se, o Pavlovich raptou a Adelaída, vai ser difícil a gente pegar esses nomes aí, né? Adelaída. A propósito, eu pretendo fazer sempre um vídeo no final de cada capítulo, relembrando todos os nomes, porque é muita coisa. Eu não sei quanto a você, mas para mim isso daqui sempre é um desafio, né? Então, logo depois do rápido, Adelaída Ivanovna percebeu num abrir e fechar de olhos que sentia pelo marido apenas desprezo e nada mais. Assim, as consequências do casamento se evidenciaram com excepcional rapidez. Apesar de a família ter se conformado com o fato, até com bastante presteza e liberado o dote para a fugitiva, o casal começou a vida mais desregrada e com brigas eternas. Então já caiu o elemento romântico de estamos lutando contra a sociedade, lutando contra a nossa família. A família até deu o dote, e agora? O que você vai achar para fazer a coisa ficar interessante? Contava-se que a jovem esposa revelara aí muito mais dignidade e elevação do que Fyodor Pavlovich, que, como hoje se sabe, surrupiou-lhe na ocasião e de um só golpe todo o dinheiro mal ela recebeu os 25 mil rublos inteirinhos. É muita grana, dá para comprar propriedades, etc. De sorte que desde então aqueles milharezinhos como que evaporaram. A aldeota e a casa bastante boa da cidade, que também couberam a ela como parte do dote, ele tentou por muito tempo e todos os meios transferir para o seu nome mediante a execução de algum ato apropriado. E certamente o teria conseguido unicamente graças, por assim dizer, ao desprezo e ao asco que a cada instante despertava na esposa com suas desavergonhadas extorsões e súplicas. Unicamente graças ao cansaço espiritual experimentado por ela, que cederia só para que ele a deixasse em paz. Então vamos deixar a coisa clara aqui, né? Novamente é a Adelaína fugindo do aspecto prosaico, Adelaída fugindo do aspecto prosaico da vida. Você acha que eu vou me preocupar com o dinheiro? Que cara mais baixo. Então nós temos os dois extremos, né? Um que só se preocupa com o dinheiro, com os aspectos práticos, o que ele pode ganhar com a história, e a outra, não, falar de dinheiro é quase que ofensivo. Não, você quer todo o meu dinheiro? Então fica com todo o meu dinheiro. Mas lembre-se, o começo da frase seria certamente ele conseguiria, né? Então, aparentemente, ele não conseguiu, e no próximo vídeo nós vamos ver o que interferiu, o que parou ele de pegar todas as coisas e colocar no seu nome.